Paz do Senhor Jesus. Chegando no fim da campanha. Campanha não. Série. Se fosse campanha, tinha mais gente, né? Né? O povo mesmo gosta do piseiro, irmão. É pra você ver, já é o piso a pé. É, desse jeito. Irmãos, hoje é sobre a Trindade, né? Como já está, os irmãos estão sabendo. Viu, pastor Francisco? Trindade, viu? E para isso eu quero que vocês abram a Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Esse texto aqui é um texto deveras enigmático. E é 8,6. E por isso eu trouxe o auxílio do Novo Testamento grego. Né? Capítulo 8, versículo 6. Eu vou ler na minha versão Thompson. Diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, vírgula, o Pai, vírgula, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Veja bem, qual que é o conceito da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui não adianta ter muita chorumela em cima disso aí, porque é isso aí mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos que cada um ocupa um lugar diferente dentro da própria Trindade. O Pai não é o Filho não é o Pai, da mesma forma que não é o Espírito Santo. Cada um são indistintamente diferentes. Porém, concordam num. Este é o verbo concordar. Eles concordam num. Não é a questão do trinitarianismo, em que três deuses diferentes, e nem o unitarianismo, em que é um único Deus, só, sem demais. Ou seja, sem o Pai, sem o Filho, o Pai é o Filho, o Espírito é o Filho. Não, é cada um, são três pessoas em um único Deus. Qual que é individualmente a obra de cada um? Para entender melhor isso, para ficar muito bem resolvido esta questão, no primeiro livro do Bereshit, livro do Gênesis, e no primeiro livro do João, Gênesis 1, o que diz? Bereshit bara Elohim et hashamai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pega a palavra Elohim no hebraico, aí vem a pictografia da palavra Elohim no hebraico, significa, as raízes do hebraico significa forças reunidas. Deus, no hebraico, Elohim no hebraico, uma pictografia, significa forças reunidas. E é assim que trabalha. Eles trabalham na força reunida. Cada um tem a sua participação, cada um tem uma parcela de trabalho a fazer. Porém, todavia, entretanto, no entanto, das três pessoas, quem é que tem o princípio emanador, de onde deriva todas as coisas? O Pai. Entendamos isto. Do Pai é que emana todas as coisas. Do Pai é que deriva todas as coisas. Então, o Pai das três pessoas, o feitor, o criador, o mantenedor, é Ele. Ele cria, Ele faz, Ele ordena. Se Ele faz, precisa de alguém para manifestar o que Ele fez. Nós aprendemos, e olha quanto é bom nós estudarmos em série. Aprendemos que das três pessoas o Pai é luz. Luz. Se Ele é luz, e 1 Timóteo 6,16 fala que é uma luz inacessível, que olho nenhum viu e nem verá.
Se ele é uma luz inacessível, então ele precisa de alguém para se manifestar. Tem uma lâmpada, ele é luz e é lâmpada. A lâmpada é quem? Cristo. Ele é luz, preste atenção, ele é luz, Cristo é lâmpada, a energia é o Espírito Santo, que move os três. Que move os três. Eu tenho um princípio que eu quero falar, mas vou deixar por último a questão do Espírito Santo, que tem muita gente que não entende um texto muito simples. Então, pegando Gênesis, quem cria? O Pai. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja. Veja só, se o verbo haver, no hebraico, é o verbo hayar, que é o verbo ser, que é o verbo existir, que é o verbo pré-existir. Então, quando Deus diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz, se ele cria, quem é que revela o que ele criou? O Filho. João 1:1. Em arquei, nerologos, carrologos, em prostunteon. No princípio era o verbo, olha só, em arquei, no princípio. Arque vem de arqueologia. Arque vem de algo antigo, de algo passado. No princípio. No princípio é o quê? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha só, sem ele quem? O verbo, é o verbo haver de Gênesis 1. O verbo haver de Gênesis 1. E disse Deus, haja o verbo. Sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Ora, se o Pai cria, se o Filho revela o que o Pai criou, o Filho, ele é a manifestação visível do Deus invisível, é o que Paulo fala. Não é essa coisa. A manifestação visível daquele que é invisível. Então, se ele revela o que o Pai criou, o que o Pai planejou, ele revela. Então, qual é a obra, a função do Espírito Santo? Ligar ambas as vontades. Fazer os dois se acertarem. O Espírito ele é o vínculo da unidade. Se ele é o vínculo da unidade, então é através do Espírito, pelo elo inseparável, que todos os três concordam nesta simetria espiritual. No Gênesis, nós vemos as três pessoas trabalhando. O Pai dizendo, haja, o verbo fazendo existir e o Espírito pairando sobre a face das águas. As três pessoas trabalhando perfeitamente, sem nenhum problema, sem nenhum bloqueio intelectual. Então, essa é a existência das três pessoas na divindade. Só que o texto que nós lemos aqui tem uma problemática gramatical, na verdade. É uma problemática gramatical, não doutrinária, gramatical. Por quê? Porque o texto diz o seguinte, todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Ora, se aqui diz que há um só Deus, o Pai, e Jesus Cristo é quem? Perceba que é um erro gramatical. Por que gramatical? Porque no grego não existe o aposto aqui. Não existe. Não existe as vírgulas separando o sujeito do predicado. Ou seja, o aposto, o Pai, não existe esta vírgula entre ambas as coisas. O grego é direto. O grego diz o seguinte, veja só. Mas, para nós, direto, não tem vírgula, não separa nada. Para nós, há um só Deus, o Pai, de qual? Agora preste atenção. Do qual, então, no português mesmo, você pode encontrar uma preposição e uma conjunção. Então, atende para a sua Bíblia aí, no versículo 6, eu vou ajudar você. Aqui não precisa nem saber grego. Mas é claro que essa conjunção e a preposição sem o grego, e aqui fica uma bagunça. Veja bem, versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Veja que tem uma preposição, de. E tem uma conjunção, e. De quem é tudo e para quem nós vivemos. Agora, se não fosse a ferramenta singular que o grego tem para nós, preste atenção, veja como é que fica a tradução desse versículo aqui, que para uma leitura rápida, você chegar aqui e ler, todavia para nós há um só Deus, o Pai.
Há um só Deus, o Pai. Uai. E Jesus fica onde? Mas a interpretação aqui é o seguinte: todavia, há um só Deus, veja só, o Pai, sem vírgula. De quem? Ou seja, o de faz junção, faz referência ao Pai. De quem. Agora, esse de, na preposição, significa, sabe o quê? Significa uma partícula originária no grego. É o genitivo. Genitivo é uma partícula originária. E o texto aqui diz o seguinte: se fosse uma tradução literal ou uma tradução assim meio aqui às pressas, seria: todavia, um só Deus, o Pai. De onde sai? De onde emana? Que é o princípio vital. É o emanador, porque a partícula grega, ela me permite interpretar dessa forma por causa do genitivo grego, que é o origem. Então, o Pai, de quem? Esse de, o Pai, que é o originador, que é o emanador, que é aquele onde tem a partícula primária existente, onde tudo existe nele, onde tudo coexiste nele, onde tudo emana dele, onde tudo se extrai dele, onde tudo se tira dele, onde tudo se origina dele, e quanto mais, e eu disser, você poder entender. E olha o que diz sobre o Filho. E Jesus Cristo, para quem tal vivemos. A expressão aqui, se o Pai emana, ele emana para quem? Aí a outra, se uma preposição de, a conjunção e. A conjunção e no grego é para. Olha que interpretação maravilhosa. Se a preposição de, que é a partícula originária, ele origina para quem? Para o Filho. Pronto. O Pai origina para o Filho de quem nós vivemos e existimos. Pronto. O Pai origina para o Filho. É essa a tradução grega. O Pai origina tudo para o Filho. Do Pai saem todas as coisas para o Filho. Do Pai emanam todas as coisas para o Filho. Do Pai se tem, se tira, se extrai tudo, ou seja, o Pai é a força de onde projeta no Filho. E está tudo interpretado. Ou seja, não existe Deus ou Pai. Não. As três pessoas, o Pai, ele, na divindade, na trindade, ou sei lá o nome que queira dar, né? Trindade, triunidade, divindade. Tudo origina dele. Tudo se emana dele. E vai para onde? Para o Filho. Entendamos uma coisa? Nós temos que ter o cuidado de lermos na leitura e discernirmos algo muito interessante. Muito interessante. Quando falamos de Deus, quando falamos do Pai, quando falamos do Filho, quando falamos do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. Lá em João 5:22, o que é que diz? O Pai a ninguém julga, mas ao Filho concedeu todo o julgamento. Mas lá em Hebreus 12:23, o que é que diz? Que Deus julga. Hebreus 12:23 diz que Deus julga. Se Deus julga lá em Hebreus 12:23, e se João 5:22 fala que o Pai não julga, é óbvio que é os três que trabalham nessa concordância, nesta maravilhosa forma absoluta de existir. Então, posicionalmente, o Pai, ele cria. É ele que é o criador. O Filho revela. E esse texto aqui de Coríntios 8, versículo 6, no grego é perfeito, irmãos. Perfeito. Uma preposição, que é partícula de origem, e uma conjunção, que é onde se recebe. Perfeito, perfeito. Aqui é perfeito esse texto aqui no grego. Agora, entendendo a obra do Pai, do Filho, a do Espírito Santo, eu acho que é a mais complicada do povo entender. Por quê? Porque tem crente ainda que pensa que o Espírito Santo é uma pomba. Misericórdia não, porque é verdade. E lá de ser hipócrita, porque você também pensa assim. Pensa que é uma pomba, irmãos. Tem crente que pensa que o Espírito Santo é uma pomba. Basta, né, sempre que se refere ao Espírito Santo, pensa numa pomba e leva para onde? Mateus, Marcos, aquela parte lá que diz o quê?
No batismo de Cristo, Mateus 3,16, por exemplo, Mateus 3, 16 e 17, no batismo de Cristo, vem, aí tem as três pessoas, o pai dizendo, esse é meu filho amado, o filho sendo batizado e o Espírito Santo. Aí o texto diz o seguinte, em forma corpórea como de pomba. Pronto, é o suficiente. Aí os crentes vai e traz enraiza essa ideia. Irmão, não é de se admirar não, porque teve uma pessoa que me perguntou, professor, quando chegar lá no céu, a gente vai ver o pai no filho, né? Falei, positivo, correto. O pai, nós não vamos ver. Não, vamos ver o pai e o filho. Ou seja, quem me vê o pai, eu e o pai somos um, então o pai no filho e o filho no pai. Tá. E o Espírito Santo é uma pombinha lá sentada no trono, né? É uma pombinha sentada no trono? Mas como explicar Mateus 3,16, o Espírito pairando como pomba? É advérbio, irmãos. Advérbio, pelo amor de Deus, gramática. Ou gramática portuguesa. Né? Gramática. O advérbio faz menção de quem? Do verbo dele mesmo, a semântica. Do advérbio e dele mesmo. Advérbio dele mesmo. Ou seja, eu vi o Espírito pairando como pomba. Qual que é o verbo aqui? Pairar. Pairar. Então, o advérbio que o grego utiliza como rous, que não era uma pomba, ele foi comparado na forma suave de pousar, como uma pomba pousa. Como uma pomba pousa, suave. Não foi, porque tem muita gente que é influenciada por filme. Por filme. Aí vem naqueles filmes, né, uma pombazinha voando, né, e pousa assim, em cima da cabeça resplandecente, mas não tinha pomba, senhores. Era o verbo pousar, que ele deve ser suave, como uma pomba pousa. Suave. Não era uma pombinha, não. Não era uma pombinha. A povo falou, mas isso aqui é tão claro, né? Do mesmo jeito, que o Espírito Santo também não é vento, veemente, impetuoso. Aproveitando o edendo, né? E o deixa, já que estamos pronunciando neste momento, estamos em baile ao assunto, eu não entendi, e depois quem quiser me criticar, me critique, fica à vontade, né? Eu não entendi ainda porque é que crente, quando recebe o Espírito, fica pulando igual um fio desencapado que dá choque. Eu não entendi isso aqui ainda. Não entendi ainda. Não entendi. Não, sou bem sincero. Não entendi ainda. Por quê? Senhores, é só pegar o livro chamado Dicionário Pentecostal. Nós somos assembleanos, somos. Ok. Pega o livro, tá? Dicionário Pentecostal, escrito por Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá? Pegue esse livro, por favor. Dicionário Pentecostal, abra lá, na página 700 e procure. Daniel Berg e Gunnar Wingren se expressando ao falar sobre os comportamentos dos pentecostais. E ele diz, nós nunca ensinamos tal manifestação nas Assembleias de Deus. Não é eu não, é Gunnar Wingren que está falando, Daniel Berg que está falando. Ao contrário, o Espírito veio sobre os apóstolos, ficavam sentadinho, crente lá, recebendo o Espírito, falando como línguas, repartidas como que de fogo, para a glória de Deus. Entendeu? Então, a manifestação do Espírito existe tudo, mas menos o que a gente entende que foi um vento que veio arrebentando tudo, né? Porque pregador gosta de fazer moagem, né? Gosta de fazer, e veio quebrando tudo. E não, deixa eu falar que ele veio como. O como, mais uma vez, faz referência a quê? Ao que o Espírito veio, verbo vir, o verbo vir. Haja visto que a palavra pneuma, ruar, é um substantivo neutro, do artigo neutro. Pelo amor de Deus, o artigo neutro do grego, tá? Neutro é grego. E nem no neutro, no grego, existem as aberrações que a gente ouve aí acerca do artigo neutro. Entenda uma coisa, todos precisam de urologista, todas precisam de ginecologista,
todas precisam de psiquiatra. Tá? Só isso. Todos é educação. Todas é redundância. Todos é idiotice. Simples assim. Vamos lá. Então, abre a sua Bíblia, fazendo menção das 3 pessoas trabalhadas, individualmente de outro, porém, ligado, atrelado, dependente do outro. Porque é isso que as 3 pessoas representam. E é esse caráter que as 3 pessoas demonstram para conosco. Por exemplo, o filho, ele sempre teve uma espécie de quê? De subordinação ao pai. Perceba que desde o princípio, a fonte emanadora é a pessoa do pai. Ele que mandou o cordeiro, ele que deu o cordeiro, ele que enviou o filho. Então, todo projeto de fonte emanador de criar é a pessoa do pai. E o filho sempre em submissão. Sempre em princípio de submissão. E não é nenhum desmérito para com ele, de forma alguma. Então, a divindade, trindade, as 3 pessoas, elas querem trazer e mostrar para a gente o quê? Esse princípio de submissão encadeada, sem forçar. Por quê? Irmãos, quem sabe quem é, não existe por que não se submeter a alguém. Ora, se você sabe quem você é, você não tem nenhum problema em se submeter. Não vai te diminuir, não vai te desmerecer. Não, então não tem nenhum problema. Jesus deixou isso muito claro. O filho não faz nada sem que veja o pai fazer primeiro. Porque tudo que o filho faz, porque o pai autorizou que ele assim o fizesse. O filho, ele veio porque o pai o mandou. O filho recebe porque o pai enviou as ovelhas para que chegassem até ele. João 10, versículo 28. Eu recebi de meu pai e ninguém tira da minha mão. Então esse é o princípio. Então ele está mostrando, Jesus deixa muito claro a questão da submissão. Muito claro. Então dentro dessa questão de submissão, ele se submetendo ao trabalho missionário, ele se submetendo ao trabalho evangelístico, se submetendo ao trabalho adorador. Então, em todo um aspecto, a problemática que nós encontramos é derivado de quê? É derivado de pessoas que não entendem que os 3 são uma pessoa diferente. Por serem diferentes, eles não são 3 deuses. Entretanto, apesar de serem diferentes, e é por isso que dá certo. É por isso que dá certo. Eles têm conselho, eles pensam diferente, porém agem em acordo. Isso é o quê? É unidade. Isso é unidade. E Deus nos chamou para termos o quê? Unidade, não conformidade. Qual a diferença entre unidade e conformidade? Unidade é isso. Eu sou diferente de você, eu penso diferente de você, mas eu chego a um ponto comum que nos leva todos nós a um bom lugar, que chegamos a um ponto comum onde todos nós ganhamos. Conformidade é o quê? É ser todo mundo igual. É ser todo mundo igual. Nem os dons espirituais são iguais. As 3 pessoas não são iguais, mas concordam num. Existe por um objetivo. Cria-se dentro dessas 3 pessoas e dentro deste organismo o quê? Princípio de unidade. Vai chegar a ocasião que eu não posso concordar com o que você fala e nem você concorda com o que eu falo, mas se eu deixo lá das minhas diferenças pessoais em prol do bem comum. E isso é unidade. Unidade, senhores, não é você não é obrigado a pensar como eu penso. Não. Você deve pensar diferente, aliás. Porque senão você seria o quê? Um projeto? Não, você pensa diferente, entretanto, chegamos a um consenso. Pronto. Ou seja, não perca a minha individualidade, você não perde a sua individualidade, entretanto, chegamos a um consenso por causa do bem comum, que é, no caso aqui, o corpo de Cristo, que é a igreja da qual fazemos parte. Então, as 3 pessoas ensinam para nós um princípio muito importante. Um princípio de quê? De que apesar de pensar diferente,
apesar de não serem a mesma pessoa, concordam em um, e é isso que faz as três pessoas ser Deus. Eu falei da outra vez que a matemática ela explica isso de uma forma tão interessante, que acerca da pessoa, das três pessoas, porque 3 vezes 1 é 1. 3 vezes 1 é 1. Então, em relação a eles, as três pessoas, eu multiplico. Em relação ao homem, eu somo. 3 vezes 1 é 1. Ou seja, as três pessoas são Deus. Em relação ao homem, eu coloco 3, divindade, mais 1. Ou seja, trindade mais humano. Ou seja, dá o número 4. Deus e homem. Agora, vamos entender o outro princípio aí. Abra a sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Versículo 3. Acerca do filho, todos três são eternos na mesma proporção. Todos três são eternos. Capítulo 3, 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de existência, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, princípio de eternidade. O Filho é eterno. Capítulo 9 de Hebreus também, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito Santo também é eterno. E por fim, Isaías 9, versículo 6, onde Deus é chamado, o Pai é chamado de o Pai da eternidade. Eu gosto da expressão hebraica, Abba Etolam, porque é mais abrangente. Abba Etolam. Sem entrar em questões semânticas hebraicas, porque não seria muito viável, mas Deus, quando eu falo Deus, não tem em mente que é a pessoa do Pai. Deus é as três pessoas. Deus é as três pessoas. Porém, no nome Deus, que é um subterfúgio, é um nome que não é um nome, é um nome que não é um nome, tem as três pessoas que trabalham de forma individuada, de acordo com a missão que foi dada para cada uma delas. Cada uma das três pessoas recebeu a missão. Então, sempre que a Bíblia fala acerca de Deus, ela chama de o Eterno. Sempre. A Bíblia hebraica sempre chama de o Eterno. Hashem, o nome. E quando fala de Hashem, o nome tem a ver com fama. Nome tem a ver com título. Então, todos os títulos que você encontrar sobre Deus são apenas títulos. São apenas títulos. Entendeu? Até corrigindo aqui um versículo, que é o Jeová Jireh. É o Deus que provê. Não, no hebraico não existe a palavra prover. Jeová Jireh, o Deus que provê. Não tem isso no hebraico. No hebraico a expressão é o Deus que vê. Não é prover. Não é prover, é ver. A expressão ire no hebraico significa ver. Fica o Deus que vê. Aí o que é que colocaram? Aí os autores subentenderam. Fica esse subentendido, irmão, aqui que estraga muita coisa, né? Estraga muita coisa, porque eles vão tentar ajudar a escritura, aí complica tudo. Aí eles subentenderam, bom, já que ele vê, ele provê. É colocar o Deus que provê. Estou falando sério, irmão. No hebraico é o Deus que vê, não provê, o Deus que vê. Bom, irmão, já que ele vê, ele provê, porque está vendo o que estou precisando. Mas não está assim, irmão. Por que não deixa do jeito que está no hebraico, meu Deus? Não deixa do jeito que está no hebraico. Ficaria bem mais simples uma tradução sem esse arrumado. Ficaria bem melhor. Ora, o Senhor está vendo a minha situação, ou seja, daria muito mais ênfase
na própria gramática hebraica. Daria bem mais, muito mais. Se a gente fosse pegar cada título das 3 pessoas dentro do hebraico, e nós iríamos ter uma compreensão muito melhor, bem melhor. Né? Bem melhor, até porque cada pessoa dentro do hebraico tem uma particularidade. Por exemplo, não é o Espírito Santo, não é. Não é Espírito Santo, não é. No hebraico é Kadosh, Ruach, Ruach, Hakadosh, Kadosh, Ruach, Ruach, Hakadosh, Ruach, Hakadosh. E o que é Ruach, Hakadosh? É Espírito o Santo. Ou seja, artigo definido. O Espírito o Santo. Então, dentro das 3 pessoas, cada uma tem uma particularidade que o idioma a qual o define, descreve. E são essas particularidades que vai abrindo o leque, abrindo o entendimento, para entendermos muita coisa relacionada às 3 pessoas. Muita coisa. Você pode ver, existem muitas pregações sobre a pessoa do Pai, sobre a pessoa do Filho. E a pessoa do Espírito Santo é movimento. A igreja entende a pessoa do Espírito Santo como movimento. Como movimento. Como movimento. O Espírito Santo é utilizado para pregador rebelde. Aqui que estou guiado pelo Espírito Santo, não tem homem não. Olha. É o título que muitos pregadores rebeldes, quem manda é o Espírito Santo, sinônimo de bagunça. Aqui no interior, não, irmão, o Espírito Santo é que manda, como se o Espírito Santo fosse desordenado. Aí o cara quer pregar e quer extrapolar o tempo, vai chegar 10 horas da noite, meia-noite, e o Espírito está no comando. Sinônimo de bagunça. Raras são as vezes que eu, Rosivaldo, vejo alguém utilizar corretamente o termo Espírito Santo. Da pessoa do Espírito, do jeito que as Escrituras, e o apóstolo Paulo fala tão belamente. Ele chora, ele se entristece, ele se abate, ele sai. Mas também é ele que muito bem representado pelo Eliezer, que saiu carregado de pérolas preciosas de Abraão, ele também veio carregado de preciosidade do seu Senhor. Ele procura, ainda hoje, porque tem muita gente que não quer ser igreja, que não quer ser noiva, e a pergunta que fizeram para Rebeca foi: tu irás com este homem? Irei. A pergunta continua sendo válida até hoje. Você vai com esse homem? Você quer acompanhar esse homem, que é Cristo? E quem faz essa pergunta é o Espírito Santo. Você quer fazer parte da noiva? Quer fazer parte da esposa? Quer fazer parte do conglomerado que vai ser o corpo? A pergunta é essa, não. Quero, sim, eu vou, irei, assumirei, serei. Então, cada uma das pessoas, entendamos isso, o trabalho delas é muito bem resolvido dentro das Escrituras. Muito bem resolvido. E não existe dúvida. Os hereges que foi do tempo diário, eles trouxeram várias sentenças, inclusive o próprio Filo de Alexandria, ele combate veementemente uma das ideias em que dizia que Cristo, ele era mais um aios, ou seja, não era Deus. Então, o problema, irmãos, quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia em si, nós não sabemos quem foi, para onde veio, a derivação de quê, porquê, a causa, motivo, razão, circunstâncias, causal. Nós não sabemos, nós lemos de forma avulsa. O Espírito da graça, porque ele é misericordioso. Entendemos a doutrina. Mas quando João ele começa a dizer o seguinte: olha, no princípio era o Logos, no princípio era o Logos. Esse Logos, a igreja primitiva, muito tempo discutia sobre isso. Muito tempo. Por quê? Porque Filon de Alexandria, que era um judeu cristão, pela filosofia platônica, ele falou o seguinte: olha, Cristo, ele não é o Theos, não é o telema, a vontade maior. Ele é um Logos. E o que é um Logos? Logos é apenas mais uma palavra, como qualquer outro aion, essa expressão grega, aion, um ser eterno. Ou seja, para Filon, Cristo, ele nada mais é do que um anjo
como qualquer criatura abaixo de Deus. Então, João já coloca como prólogo inicial e epílogo do seu evangelho ao dizer: no princípio era o Logos, razão. No princípio era a razão, Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Ou seja, ele já emenda logo o bigode com fila, ou diz: não, filho, não é bem por aí não. O que você está falando é um aion, é algo que está abaixo da questão relacional, da autoridade. E Cristo não. Ele não apenas, ele esteve com, mas ele é Deus. Então, já começa por isso. Por mais nenhuma outra coisa. Então, ele coloca cada ponto no seu devido lugar. Então, as problemáticas que a igreja primitiva enfrentara era derivado de quê? A questão da Trindade, como interpretava a obra de cada um, do Espírito Santo, da pessoa do Pai. Por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo vem do verbo gnos, que é conhecimento. Eles pregavam dizendo o quê? Cristo não podia ser Deus. Por quê? Porque o corpo é carnal. E se Deus, através de Cristo, fosse um só, ele se contaminou ao tornar-se carne. Logo, Deus, para permanecer puro e imaculado, não poderia nunca encarnar então um corpo, porque o corpo, por si só, é sinônimo de pecado. Então, cada uma das pessoas, ela vem rebatendo, e cada apóstolo, cada evangelista que escreveu, o livro era voltado para tais dogmas, era combatendo tais princípios. João, principalmente nas suas cartas. As cartas de João, ele combate as heresias do gnosticismo, irmãos. Judas também. Judas também. O apóstolo Paulo nem se fala. Nem se fala. Então, quer conhecer a pessoa do Pai, a pessoa do Pai, quem é o Pai, como o Pai trabalha, como ele da sua magnificência, como ele desenrolou todo o princípio da salvação, todo o princípio da redenção, toda essa magnífica estrutura que desceu dos céus, é a pessoa do Filho. Ou seja, eu não posso entender o Pai ausente do Filho, nem o Filho do Pai. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso entender Novo Testamento sem Antigo. Sem o Antigo. Não tem como eu entender o Novo sem o Antigo. Esta série, estamos finalizando, e muito bem preparado esse período, falamos sobre a pessoa de Deus. A pessoa de Deus. É claro que a Escritura, irmãos, ela, se fosse falar de Deus, como diz João, no capítulo 20, não daria tantos livros. É claro que é o hipérbole, é o exagero, mas é de fato. Ou seja, eu tenho que entender em cada parte da Escritura a relação entre Deus, entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo, e agora entre a igreja, que é mais um ente relacional que se envolveu, a igreja. Então, o trabalho da redenção, o trabalho que Deus teve de montar todo o quebra-cabeça, do cordeiro ser morto antes da fundação, do Espírito eterno ser dado, ser enviado, do Filho morrer, e lá na frente, em Coríntios 15, verso 28, até o verso 40, onde ele chega e diz: chegará o tempo em que o Filho irá entregar o reino ao Pai. O Filho irá entregar o reino ao Pai. E quando vai acontecer isso? Paulo fala: quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então será a vez do próprio Filho se sujeitar ao Pai, que é fazendo o quê? Pegando toda a herança que ele tem e apresentar para o Pai. E isso sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Aí, capítulo 1 de Hebreus, você vê a pessoa do Pai falando acerca da pessoa do Filho. Capítulo 1, capítulo 2 de Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, capítulo 2, são textos profundíssimos que revelam a comunhão da pessoa do Pai com a pessoa do Filho. Comunhão perfeita. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus. Ou seja, é o Pai reconhecendo a deidade da pessoa do Filho. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade ao cetro do teu reino. Quem está falando para o Filho é a pessoa do Pai, reconhecendo a divindade na pessoa do Pai. Ananias e Safira mentiram para quem? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Atos 5.
mentistes ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo sendo Deus. Então, é essas três unidades perfeitas que nós entendemos e que nós poderemos ter um vislumbre, mas muito raso, porque tal verdade só vai ser revelada por completo quando o limite corporal nosso for eliminado. Ou seja, na transformação do corpo, ressurreição, arrebatamento, é que nós iremos ter essa compreensão do que é a perfeita e verdadeira unidade das três pessoas. Como cada um trabalha. Cada um optou por fazer uma tarefa. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, trabalhou a pessoa do Pai. Veementemente. Trabalhou nos profetas, trabalhou na aquisição do patriarca Abraão, trabalhou na manutenção e permanência do trono profético de Davi, passou o período do Antigo Testamento, veio a pessoa do Filho. Período que ele começou a trabalhar com os discípulos, trazendo e fundando bases, mostrando origens, objetivos, porquê, para quê, corpo de Cristo, reino sendo trazido por ele. Reino sendo trazido. Pelo amor de Deus, irmão, nunca diga trago, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Não diga isso não, porque Camões se revira no túmulo. Eu trago. Não faz isso, pelo amor de Deus. Ou eu trouxe, ou eu vai trazer. Ah, eu trago. O que, filho? Cigarro? Né? O reino foi trago. Oh, meu Deus, que feio. O reino foi trazido. É um particípio, pelo amor de Deus. Foi trazido. O reino foi trago. Ah, o reino foi trago. Ah, irmão, chega na cólica renal quando eu ouço essas coisas. Eu ouço, porque infelizmente eu não tenho o poder de ficar sem ouvir. Né? Irmão, temos que a pastora Evi sabiamente colocou aquela temática na reunião de obreiros. Realmente. Tem obreiro que não sabe o mínimo declínio verbal decente. Pelo amor de Deus. Um infinitivo, um particípio. Né? Pelo amor de Deus. Para ser obreiro, meu irmão, tá ruim na fita. Tá ruim na fita. Não precisa ser um poliglota não, meu santo, mas pelo menos decline o verbo corretamente, pelo amor de Deus. É o mínimo que você faz para sobreviver. É o mínimo para uma sobrevivência. É o mínimo do mínimo. Né? Aí a gente tem que ouvir, tem que ficar ouvindo, eu trago. O reino foi trago. Bora, vamos para o texto. Como é que eu faço? Mas porque tem coisas que meu sangue nordestino não aguenta, não. O bofe incha. Aí não dá conta de ficar calado. Não dá conta de ficar calado. Pois bem, abra a sua Bíblia e sobre isto aqui, entendamos de uma vez por todas, livro de Isaías. Isaías. Capítulo 54 de Isaías. Porque o teu Criador, preste atenção, porque o teu Criador é o teu marido. Quem é que é o marido de Israel? A pessoa do Pai. Ele é casado com Israel. Porque o teu Criador, quem é que cria? A pessoa do Pai. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Quem é o capitão do exército do Senhor? A pessoa do Filho pré-encarnada. Toda vez que aparecer no Antigo Testamento o anjo do Senhor, artigo definido, o anjo do Senhor é Cristo pré-encarnado. É o que subiu na oração que a mãe de Sansão fez. É o que chegou até onde estava Josué, com a espada desembanhada, capítulo 5 de Josué. A pedra que seguia era Cristo pré-encarnado. Então são assuntos que você já vai rematando isso daí.
Quando Moisés faz a oração, ele fala, eu não vou se o teu anjo não for comigo. Se o teu anjo não for, eu não vou. O teu anjo é caixa alta, A maiúsculo, o teu anjo. A pessoa vai lá no Novo Testamento, capítulo 12 de Atos, quando Pedro estava preso, e diz que o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. Aí a pessoa vai e diz, aqui é Cristo que veio, pelo amor de Deus. Né? O anjo do Senhor sendo Cristo, agora que tem corpo, Cristo ele era anjo do Senhor enquanto não tinha corpo definido, enquanto não tinha encarnado. Encarnou, acabou a sua manifestação como anjo do Senhor. Ali era o anjo de Deus mesmo. Então, o teu Criador, o teu marido é a pessoa do Pai. O Senhor dos Exércitos é a pessoa do Filho. Aí olha o que diz. E o Santo de Israel. As 3 pessoas, irmãos. O teu Criador, o Pai. O Senhor dos Exércitos, o Filho. O Santo de Israel, a pessoa do Espírito Santo. Então, as 3 pessoas muito bem definidas, cada um trabalhando bonitinho, mostrando para que foram enviados, qual é o objetivo de estarem aqui, e nos ensinando muita coisa. Nos ensinando muita coisa. Apesar de serem Deus, não são maior do que os outros. Apesar de terem poder, não agem como se fossem os únicos a ter. Ele sabe que os 3 trabalham da mesma forma. Os 3 trabalham conforme. E um não passa na frente do outro. Um não faz o que o outro não quer. Você acha que o Espírito Santo toma a igreja para ele? Não, ele sabe que a igreja não é dele. Quando eu for, João 16, eu vou enviar alos, no grego, um outro. Alos significa outro semelhante a mim. Eu vou enviar outro. Ele receberá do que é meu. E ele vos ensinará, didascalein, infinitivo. O objetivo dele é ficar ensinando. Ele vos ensinará, ele vos guiará. Guiará, no grego significa, ele vai dividir a carga com você. Ele vai dividir as cargas com vocês. Então a igreja não pertence à pessoa do Espírito Santo, pertence ao Filho. E lá em Isaías 53, versículo 8, está escrito que naquele dia, porque até Cristo, irmãos, até o Senhor Jesus, ele vai chegar diante do Pai e vai prestar contas. Até o Senhor Jesus vai prestar conta ao Pai. E o reino que ele vai receber o reino porque ele fez permanecer o reino. Então ele vai prestar contas ao Pai do que ele fez. Isaías 53, versículo 8, diz o seguinte, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, cada um trabalha belamente, unidamente, e desemboca em um plano só. A consumação de tudo, toda a consumação se dará quando? A apoteose acontecer de acordo com o que Paulo fala em Colossenses 2:9 e 2:19. Foi do agrado do Pai, olha só, mais uma vez, foi do agrado do Pai, que toda a plenitude é o texto que diz, tá? Da divindade habitasse nele. Colossenses 2:19. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude, o texto fala, da divindade habitasse nele. De quem? No Filho. Ou seja, das 3 pessoas, o Espírito Santo não tem corpo. O Pai não tem corpo. O corpo do Espírito Santo é nós, a igreja. O corpo do Pai é o Filho. Resumindo. Lindamente. Então, os 3 trabalham dessa seguinte forma. Desta simetria perfeita. É simétrico o trabalho dos 3. É perfeito o trabalho dos 3. Entendeu? O trabalho que eles trabalharam desde o princípio, antes de qualquer coisa. Antes de haver luz, houve cruz. E disse Deus, haja luz, e houve cruz. O cordeiro foi morto, foi imolado antes da fundação do mundo. Então, tudo foi pré-organizado pelos 3. A necessidade da redenção foi os 3. A necessidade da encarnação foi os 3.
a necessidade de vir abraçar a cruz para que resgatar o que foi perdido foram dos três. Então não houve um só cabeça, os três são cabeça. Lembre, Elohim significa forças organizadas. Não tem muito o que inventar, né? Pastor Francisco, coitado, tá para cair os dentes de explicar isso. Tá cabeça branca, cabelo branco. Explicar a divindade, explicar as três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, e tal, e tal. Se não entender, meu amigo, em 4 anos, não vai ser eu em 40 ou 50 minutos que vai te explicar, te fazer entender, não. Então, irmão, tá aí. Graças ao nome do Senhor Jesus, finalizando mais uma série que muito bem trazida pelo nosso presidente, a questão de Deus, desde a sua natureza, atributos, né? Desde como que trabalha dentro das suas personalidades, e finalizando sobre as três pessoas. Eu falo o que eu falei das outras vezes, isso aqui é apenas um preâmbulo para que possa apetecer no assunto e buscar mais compreensão, mais entendimento acerca de tão fabuloso assunto. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.